Vamos dar continuidade para nossos estudos do Tanya e Igeret HaTeshuvah. Vamos hoje iniciar Perek Zayin, capítulo 7, que é um capítulo muito importante que nos ensina como realizar e chegar para o nível de Teshuvah Tata, o Teshuvah inferior. Mas antes de iniciar o capítulo, um pequeno resumo daquilo que nós já estudamos. No quarto capítulo, aprendemos que Teshuvah é composto de duas palavras. Tashuv, Hei. Tashuv, Hei significa devemos devolver o Hei, que é a última letra da tetragrama de Yud, Hei, Vav, Hei. Devemos devolver o último Hei e juntar essa letra com as outras três letras, que são Yud, Hei, Vav. Devemos de novo reconstruir de uma certa forma, reestruturar o nome Yud, Hei, Vav, Hei, para todas as letras serem no seu verdadeiro lugar. Yud, Hei, Vav, Hei, o Hei junto com Yud, Hei, Vav. Quando resolvemos esse assunto, quando conseguimos resolver esse assunto, isso se chama Teshuvah Tata, Teshuvah inferior, já que devolvemos o último Hei para as primeiras três letras Yud, Hei, Vav. Há uma maneira mais elevada, uma forma mais elevada de Teshuvah, que também a palavra é Tashuv, Hei, vamos devolver o Hei, mas essa vez, não, a última letra do Yud, Hei, Vav, Hei, é o primeiro Rei, que vem após o Yud. E também devemos devolver esse Rei, o primeiro Rei, para o Yud, juntar com a letra Yud, e quando conseguimos, isso se torna Teshuvah e lá o Teshuvah no nível superior. Isso que foi aquele que nós começamos a falar no capítulo Dalet, capítulo 4. Depois, o autor do Tanya começou a explicar o que é Teshuvah Tata, o que significa devolver o Rei para Yud, Hei, Vav. E começou a explicar o seguinte: o último Rei da tetragrama do Deus. Dela que vem toda a influência para nossas almas. As nossas almas estão ligadas com o sopro de Deus, como íntimo de Deus, que é representado através da última letra de Yud, Hei, Vav, Hei, chamada Hei Tata, ou Hei inferior. Isso é a fonte da toda a nossa energia e da toda a nossa vitalidade. Quando alguém faz um pecado, aquilo faz um terrível estrago. Não somente que ele não consegue mais receber desse Hei Tata, da tetragrama de Deus, ele ainda causa que aquela influência que estava destinada a ele faz aquilo que nós chamamos de uma ligação gato, e pega aquela energia e despacha para o Sitra Achra, para o outro mundo, para o outro lado, que é o lado da impureza, que no Tanya é chamado o mundo das cascas, chamado Klipot. E vimos que nós somos ligados com Deus como uma corda. E por isso, quando ele pega um extremo da corda e puxa ele para o lado dos Klipot, isso tem uma influência também no raiz e na fonte da alma, que ele desliga, desconecta o Rei das outras três letras. Ou seja, esse desligamento do Rei das letras Yud, Hei, Vav, isso acontece quando uma pessoa puxa e estende essa energia até para o Sitra Achra, para o lado oposto da santidade, e com isso ele desloca o Rei das outras três letras Yud, Hei, Vav. Quando a pessoa faz Teshuvah, ele se arrepende e corrige aquilo que ele estragou, ele tira a sua alma dos Klipot, ele tira a sua alma do lado oposto chamado Klipot, e através desse processo, ele também redime a Shekhinah, que é a divindade, o último Rei da tetragrama, ele redime ela do seu exílio e devolve ela para seu lugar, e essa devolução é chamada Teshuvah Tata. Com isso entendemos o esquema. O que é Teshuvah Tata? Tirar a nossa alma da clipa, através disso aqui tirar a Shekhinah
a divindade, o rei Tata último, o rei da Klipa, e devolver ela para Yud Hei Vav. Isso é a estrutura da nossa tshuva. Mas agora vem a grande pergunta. E como? Como que alguém pode fazer essa tshuva Tata? Como se consegue fazer aquilo com sinceridade e de uma forma correta? Vamos logo entender por que usamos esses termos, sinceridade e uma forma correta. Isso vai ser a base do início do nosso capítulo. Ve'ulam, derech ha'emet va'yashar. Entretanto, o caminho verdadeiro e direto para librinat tshuva tata, para conseguir essa tshuva tata, essa tshuva inferior, rei tata, que está ligado como último rei da tetragrama, que é o retorno do último rei para se juntar com Yud Hei Vav. Isso devemos introduzir dois conceitos, dois elementos gerais. Antes de poder continuar com o nosso processo de tshuva, devemos introduzir dois elementos, dois conceitos gerais. Ha'alf. O primeiro assunto que é importante saber. O leorer rachamim elionim. Uma pessoa deve despertar rachamim elionim, é o compaixão suprema. Minkor rachamim, da fonte da misericórdia. Ele tem que despertar compaixão da fonte da misericórdia. Al nishmato, sobre sua alma. Venashor lokit, sua alma divina. Shenafla meigre rama, que infelizmente a sua alma caiu de uma elevação, de uma elevada altura, que é um teto alto, igre teto, de um teto alto, que significa de uma elevada altura. E como se chama essa altura? Isso tem um nome, Chayei HaChayim, a fonte de vida que vem do Deus. Isso era a única origem da alma. E a alma caiu para onde? Lepira amicta, para um profundo poço, para um profundo abismo, que são Rechalot HaTum'ah VaSitrach, que são as câmaras da impureza, e Sitrach, que significa outro lado, que está desligado do Deus. Ou seja, o que o Balatani está querendo nos dizer? Nós devemos despertar piedade, misericórdia, compaixão sobre nossa alma. Mas isso conseguimos fazer quando entendemos que realmente é uma situação triste. Ou seja, devemos vislumbrar a caída da nossa alma, para onde que ela está caindo, e ver como que é uma caída dos extremos mais distantes possíveis que nós podemos descrever. De um lado, a fonte da nossa alma vem do Chayei HaChayim, da fonte da vida. Elokut, a divindade, é vida. Mas dentro do Elokut, dentro da divindade, também existem níveis. Aqui está se falando que dentro da divindade, nossa alma veio das origens mais elevadas e mais profundas. Aquilo que nós chamamos o íntimo de Deus. Que vimos que a alma é diferente de todas as outras criaturas. Todas as outras criaturas recebem a sua vitalidade de algo que perante Deus é considerado como externo, a fala de Deus. E a nossa alma recebe da verdadeira vida, do íntimo de Deus. Ou seja, temos uma vida totalmente diferente, uma qualidade, um teor, um nível de vida que é totalmente acima daquilo que existe em todas as outras criaturas do mundo. E a alma, em vez dela se nutrir daquela fonte, tiramos ela da sua fonte de energia, da sua fonte de vitalidade, e despachamos a alma para onde? Para um poço, para um abismo profundo. Ou seja, não somente um abismo, mas um abismo profundo. É para o outro extremo. Ou seja, o nosso mundo, sem uma pessoa pecar, já não é grande coisa espiritualmente. Já é um nível muito baixo, inferior,
de divindade. Ou seja, a própria descida da nossa alma para o nosso corpo e alma animal, mesmo antes e sem levar em consideração o conceito do pecado, isso é considerado uma grande descida. Por isso é chamado bira, é um poço, um abismo. O que a pessoa fez? Dentro do poço, ela ainda continuou cavando e ele revelou dentro do poço que existem aquelas profundezas do poço. E através dos pecados dele, ele dentro da clipá vesitrach, dentro desses mundos negativos, impuros, ele ainda caiu para um poço profundo. Isso a pessoa tem que começar a entender. Ele tem que vislumbrar aquilo. Mas não basta. Não basta que a pessoa pense que o único que merece compaixão é sua alma. Mais ainda continua a balatar. Depois ele continua. Ve'al mekorah. Também sobre a fonte da alma. Ele está complicando não somente a alma dele, mas a fonte da alma dele. Bimekor HaChaim, que se encontra, como nós vimos antes, na fonte da vida. Que é o Shem Havaya Baruch, que é o nome de Deus, o tetragrama. Ele precisa despertar a compaixão suprema. Ou seja, ele tem que ter piedade não somente sobre sua alma, ele tem que ter piedade sobre o Deus, sobre a última letra do tetragrama, que é o nome íntimo de Deus. Ele causou grandes complicações. O como está escrito no versículo de Yashov El Hashem virachameu, e retornará a Deus, e Deus vai lhe dar misericórdia. Mas aqui não está escrito de Yashov El Hashem virachameu, entendemos um pouco diferente o versículo de Zabalatai. Yashov El Hashem, que ele tem que virachameu, ele tem que ter piedade, não piedade sobre si mesmo. Virachameu, a pessoa tem que ter piedade sobre o nome de Deus. A palavra virachameu, ele vai ganhar misericórdia, não somente a pessoa. Ele vai pedir misericórdia sobre o Hashem, sobre Deus. Pirush, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele tem que despertar também piedade sobre a influência do Shem Havaya Baruch, do nome de Yud-Kei Vav-Kei. Que ele fez ela cair e descer através do desencadeamento dos níveis. Torre Chalot HaSitrach, dentro das câmaras da Sitrach. Atmeim, que são impuros. Lahachrotam, e para dar para ele sustento, ele está dando agora sustento para esses mundos negativos. Alidei, Maseh, Enosh, Tabulotav, através das seus atos e seus métodos, de suas intrigas maléficas, assim que se traduz aqui, o Machshavotав Haraim, de seus pensamentos ruins. Ou seja, ele através de seus pensamentos ruins, atos ruins, ele fez um estrago não somente de sua alma, ele fez um estrago também na fonte da sua alma. E quem que é a fonte da sua alma? É Yud-Kei Vav-Kei, o nome de Deus. Apesar que, em termos gerais, falamos que o estrago está no último rei do Yud-Kei Vav-Kei, não no tetragrama total. Mas quando se fala uma forma mais detalhada, se complicou o último rei, também fez certas complicações do Yud-Hei Vav. Ou seja, ele fez um estrago no todo Yud-Kei Vav-Kei, apesar que o maior estrago está no último rei. O Moshe Katuv, como está escrito, Melech Asur Barhatim. O rei está atado com tranças, está amarrado com tranças. O que significa? Diz o Zohar, Birhitei Mocha, com as tranças da mente. Ou seja, ele pegou Deus, ele amarra Deus com as confusões que tem na sua própria cabeça. Ele é um cara confuso. E essas confusões, Rehitim, significa córregos da água, onde a água corre rápido. Água corre e pensamentos correm. Tem aqueles pensamentos que a pessoa vai pensar no dia inteiro, pensamentos que estão indo. E Deus, que ele é o rei, ele amarra, ele deixa Deus preso através desses corridos dos seus pensamentos. Ou seja, não somente
não somente que às vezes ele pensa a coisa de uma forma profunda, que isso com certeza faz um grande estrago lá nos mundos superiores, mas mesmo aqueles pensamentos que correm, são naturais, ele passou a ouvir, esses pensamentos que correm são super perigosos, porque Deus está preso naqueles pensamentos que são pensamentos de besteira, que são pensamentos ruins, que passam na sua cabeça rápido, mas por mais que eles são rápidos, têm a capacidade de deixar Deus preso nesses pensamentos. É interessante que aqui ele fala Melech. Ele chama Deus aqui do rei que está preso. Porque o rei que nós vimos antes, o rei Tatá. No capítulo 4, nós falamos sobre o último rei da tetragrama. Aquele rei está ligado com Malchut, com o reinado de Deus. Ou seja, isso que ele está deixando o rei preso é igual de falar que o Melech, que o rei está preso. Segue a mesma ideia. Por isso, vimos que o primeiro assunto que a pessoa tem que cuidar é realmente tomar consciência daquilo que está acontecendo. Poucas pessoas estão querendo se envolver nisso. Não estão querendo fazer isso. Não é muito agradável uma pessoa realmente vislumbrar na sua mente o estrago que ele fez com sua alma. Em vez dela poder receber do Chayei Achem, do fonte da vida, do íntimo de Deus, ele se desligou dali. Se desligou daquela corda e puxou a corda para os clipot. Ele entra nos clipot, nesses elementos negativos, para se alimentar deles. Olha que fornecedor que ele trocou e para quem. Quando ele vai ver o que ele fez, ele vai ver que ele fez a maior burrice possível. E ele vai ter muito piedade sobre sua alma. Ele vai ter piedade sobre sua alma divina. O que ele está causando para ele. Mudou do fornecedor para o pior possível. Mas isso não basta. O próprio fornecedor, ele está complicado. Ele pega o fornecedor dele, que estava fornecendo para ele a eterna vida, e puxou ele, já que é uma corda, tem uma influência também sobre o último rei do tetragrama, puxou aquilo para os mundos da imundície e impureza. Obviamente espiritual. E quando que uma pessoa tem que dedicar tempo para uma meditação dessa? Os manas, é o momento propício para ele se dedicar, para despertar a misericórdia, é o Tikkun Chatzot. Não sei se você sabe, no Sidur tem um trecho, está escrito Tikkun Chatzot. Pessoas de uma altura espiritual, quando chega meia-noite, eles fazem mais uma reza. Eles sentam no chão, colocam cinzas na cabeça, e eles falam certos salmos e certas rezas, muito ligado com a destruição do Bet HaMikdash, e isso se chama Tikkun Chatzot, aquilo que se faz exatamente no meia-noite. Não é nosso costume hoje, nós vamos depois entender melhor porquê, mas ainda tem pessoas hoje que eles se dedicam para esse assunto. Então, Tikkun Chatzot. É interessante quando o Rabino Mordechai Eliyahu, o rabino-chefe de Israel, teve uma grande amizade e ligação com o nosso Rebbe. Uma vez ele estava falando com o Rebbe no telefone, e quando chegou alguns minutos antes do Chatzot, o Rebbe parou para dar para ele uma oportunidade para ele poder fazer o Tikkun Chatzot dele. Ou seja, estava programado para terminar antes da meia-noite. O Rebbe falou para ele, fui falar que o senhor faz Tikkun Chatzot, por isso vamos terminar na hora certa. No Kotla Maravilha, até hoje tem pessoas que chegam para fazer Tikkun Chatzot no Kotla Maravilha. Diz o autor do Tanya Balatani, que é o momento propício para despertar da misericórdia divina na hora de Tikkun Chatzot, conforme consta no Sidur. Numa anotação ali, está escrito que é uma hora de se dedicar também para despertar piedade sobre a nossa alma e sobre a fonte da nossa alma. Mas Zeu Shekatuv Sham, agora entendemos, porque o versículo que se fala no Tikkun Chatzot, nessa reza da meia-noite, falamos Nafla Ateret Roshenu Oi Nalanu Kichatan. A coroa de nossa cabeça caiu. Vai para nós, pois pecamos.
o que significa no contexto nosso. A palavra já que pecamos não significa somente uma descida para a nossa alma aqui embaixo, a alma que se reveste no corpo, mas se fala a terra do Hashem, caiu a coroa da nossa cabeça. A coroa significa origem da alma, e a origem da alma como que ele está na tetragrama do Deus. Sobre isso falamos na Flá, aquela acabou caindo, nós causamos uma caída, e como que Hatana já que pecamos. Não está se falando apenas sobre a destruição do Bet HaMikdash no sentido físico do nosso mundo. Além disso, aqui tem uma dica. Falamos e declaramos que a descida da alma e da fonte da alma, que é a terra do Hashem, é a coroa da nossa cabeça, caiu nos mundos negativos, porque já que pecamos. ולכן, e por isso, Nikra HaKadosh Baruch Hu, o Deus é chamado Melech Aluf, o rei que ficou humilhado. Isso é o nome que Deus é chamado em Pirkei Chalot, no livro chamado Pirkei Chalot, como שכתב הרמ"א, como escreveu Moshe Cordoviro, que אין לך el bom gadol mזה. Não há uma humilhação maior do que isso que nós causamos quando pegamos a Shekhinah, a divindade, pegamos o retratar do Deus e mandamos ela para um lugar tão ruim, tão negativo e tão impuro. Por isso falamos Melech Aluf, de novo, o conceito é Malchut. O rei tratar, última rei da tetragrama, é chamado Malchut. Ou seja, já que aqui a causamos que ao nível do Malchut ela desceu para os mundos da impureza, aqui causamos uma descida tão difícil, e uma humilhação tão difícil para a normal que ela realmente merece muito consolo e muito compaixão. Aliás, vamos ter a palavra consolo que não está escrito aqui, merece compaixão. A palavra consolo não cabe aqui. Merece realmente muito rahmanut, muito compaixão. É interessante as palavras, el bom gadol mizeh. Não há uma humilhação mais profunda do que esta. Porque a diferença da posição como que deveria ser e aquilo que ele causou é tão distante que não dá para humilhar alguém mais. Depois o Bifrat, principalmente se a pessoa vai meditar sobre a grandeza, a maskil, Kashimbonen a maskil, quando a pessoa vai se aprofundar, Bigdulat em Sobaruch, Memalev Kalmen de Sobev Kalmen. Quando ele vai se aprofundar, quem que ele abaixou? Quem que ele está puxando para o outro lado? Não é nenhum amigo dele, não. Alguém que do nível dele, falando do lado e só, está falando da grandeza de Deus, que ele é infinito, e sobe ao fato que Deus é infinito. Diz o Zohar, que Deus é Memaleh Kol Almin, ele preenche todos os mundos, Besovev Kol Almin, e ele circunda todos os mundos. E isso cada um pode entender, Kol Echad Vechad, cada um conforme a sua capacidade, como que é o seu intelecto e sua forma de entender. Cada um tem seus limites, mas cada um tem capacidade. Ismarmer al zeh meod meyod, ele ia sentir muito amargura, sabendo quem que ele envolveu na sua baixaria. Ele envolveu Deus, que Deus é tão grande que ele circunda os mundos, ele preenche os mundos, ele é a fonte da vida, e esses níveis tão elevados, ele está complicado através dos seus pecados. Isso é o número 1 que uma pessoa tem que fazer para começar a sair da chuva, dos seus pecados, que se chama chuva tratar. A maneira como chegar para isso aqui é através de realmente vislumbrar qual que é o estrago que ele fez. E através disso, despertar compaixão sobre sua alma e despertar compaixão também sobre a fonte da sua alma. Verrabês tem mais um assunto, segundo assunto, mas isso vamos deixar para a nossa próxima aula. Muito obrigado.